Olá! Começa agora mais uma edição do programa Grandes Julgamentos. Aqui você revê as principais decisões tomadas pela maior corte brasileira. Incide o PIS/PASEP sobre atos, negócios jurídicos praticados pelo impetente com terceiros tomadores de serviço. Nesta semana vamos falar da cobrança de tributos sobre as cooperativas. Hoje no Brasil, segundo a Organização das Cooperativas Brasileiras, existem mais de 6.500 espalhadas por todo o país. Saiba agora como uma decisão do plenário afetou o setor. O julgamento de 2 recursos extraordinários que tratam da tributação de cooperativas chegou ao plenário do Supremo Tribunal Federal pela União, que questionou o acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. De acordo com a decisão, os atos cooperativos não geram receita nem faturamento e, por isso, não deveria haver incidência da contribuição sobre eles. Na sessão, o procurador-geral adjunto da Procuradoria da Fazenda Nacional questionou o entendimento do TRF. O Supremo Tribunal Federal já disse que os atos cooperativos são, sim, passíveis de tributação e que o adequado tratamento tributário não equivale a tratamento privilegiado. Isso foi dito no RE 141800 da relatoria de Sua Excelência, o ministro Moreira Alves. Também disse que a lei complementar exigida pela Constituição nunca foi editada, a DI 429. Vejam, senhores ministros, se o Supremo entendeu que esses atos, os atos cooperativos, são passíveis de tributação, são tributáveis, está em confronto com o quanto decidido no acórdão recorrido, que disse que, em decorrência do parágrafo único do artigo 79, não há que se falar em incidência tributária. Seria uma hipótese de não incidência ou de isenção, como queiram. A União questionava decisões da Justiça Federal que afastaram a cobrança de tributos de cooperativas de profissionais liberais. Os recursos julgados tiveram a repercussão geral reconhecida e ficou decidido por unanimidade que PIS e COFINS incidem sobre a receita das cooperativas. O destinatário do adequado tratamento tributário nunca foi a cooperativa. O destinatário do adequado tratamento tributário é o ato. E esse ato é algo absolutamente complexo, excelências. Nós estamos falando de 13 ou 14 ramos cooperativistas com centenas de operações, cada um com uma característica peculiar, com centenas de estatutos que permissam a venda da Fazenda Nacional, seria absolutamente impossível, nem se o juiz Hércules descesse à corte, externar a amplitude e a densidade do ato cooperativo de cada um desses ramos. E tem uma outra característica. Diversamente do que foi dito pela Fazenda Nacional nessa tribuna, existem atos cooperativos praticados pelas cooperativas e que o mercado atue, é óbvio. Esse advogado explica que o PIS, Programa de Integração Social, e a COFINS, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, são contribuições com regras bem parecidas. O que varia é o contribuinte, que pode ser pessoa jurídica de direito privado, público ou contribuintes especiais, como instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos, sindicatos e templos, por exemplo. As cooperativas não têm distinção, elas são pessoas jurídicas. O que existe, como em qualquer classe tributária, para ramos determinados existem exclusões e deduções ou isenções. Porém, existem peculiaridades para as cooperativas e as instruções normativas da Receita Federal e a lei que determinam esse tratamento diferenciado. Um dos pontos mais discutidos durante o julgamento foi a geração de receita das cooperativas. Afinal, o cooperativismo seria uma alternativa socioeconômica que não visa o lucro, conceito contestado pela União. Obviamente, as cooperativas oferem receita. Elas não prestam serviços gratuitamente e não dão mercadorias às pessoas
que comparecem às cooperativas. Elas vendem as mercadorias e prestam serviços cobrando por isso, auferem receita. Logo, se auferem receita, incide a legislação tributária relativa ao PIS e à COFINS. O segundo argumento comumente utilizado. As receitas das cooperativas são mero ingresso provisório de recursos, logo distribuído aos cooperados. Senhores ministros, o PIS e a COFINS não incidem sobre receita líquida da sociedade, incidem sobre a receita bruta, sobre a venda das mercadorias, sobre as receitas advindas das vendas das mercadorias e das prestações de serviços, e depois da emenda 20, das demais receitas. É importante verificar se eles têm faturamentos e se têm capacidade contributiva para a incidência do tributo. E conforme consta no sítio eletrônico da Unimed, há sim muita receita. Lá diz, o conjunto das cooperativas somou em 2013 receita de 37,9 bilhões de reais em receita de contraprestação, dados da ANS. Como subtrair da tributação uma atividade cujo faturamento é de tal vulto, sem afrontar a Carta da República, se a própria Constituição, nos termos do artigo 195, parágrafo 8º, não excluiu desse dever de contribuir para a Seguridade Social nem mesmo o pescador artesanal e o produtor rural que exerce atividade em regime familiar? Como se vê, as cooperativas do tipo Unimed têm grande capacidade contributiva e a solidariedade inerente ao cooperativismo não pode ser invocada para eximi-las do dever de contribuir para a Seguridade Social. No julgamento participaram como amigos da Corte a Organização das Cooperativas Brasileiras e a Federação Brasileira das Cooperativas dos Anestesiologistas. Não se está discutindo não tributar o ato. O que se está discutindo aqui, sob o ponto de vista das organizações cooperativas brasileiras, é onde o ato deve ser tributado. A premissa é que o ato cooperativo é sim tributado, só que na pessoa física. Diferentemente das sociedades comerciais, cujo resultado é tributado só na pessoa jurídica. Essa que é a grande constatação. Atos não são tributáveis, tributáveis são os fatos. São as operações descritas. O que eu quero dizer é que qualquer descrição de uma operação não alcança o ato, mas o ato faz a operação acontecer. Então, o problema aqui é ontológico na medida em que a armadilha da argumentação sobre a incidência tributária levada pela União ou leva à discussão de imunidade ou leva ao outro extremo, quer dizer o seguinte, não significa nada o ato cooperativo. Não, mas ele significa sim, ele significa algo, ele diz muito do que as cooperativas fazem. Os ministros decidiram que as cooperativas não são imunes à incidência de tributos e devem contribuir com o PIS e a COFINS. Os detalhes desse julgamento eu te mostro daqui a pouco, é depois do intervalo. Estamos de volta e você confere agora os detalhes do julgamento que decidiu por unanimidade que as cooperativas têm que contribuir com PIS e COFINS. O caso chegou ao STF por meio de 2 recursos extraordinários apresentados pela União. Veja agora quais são eles. O caso da incidência do PIS sobre as receitas das cooperativas foi tratado no recurso extraordinário 599362, de relatoria do ministro Dias Toffoli. Já o ministro relator Luiz Fux analisou o recurso extraordinário 598085, que pedia a revogação da isenção do PIS e da COFINS para atos cooperados. Aqui a tese que recebeu a chancela da repercussão geral é a seguinte: COFINS cooperativa, revogação pela MP 1859 da isenção concedida pela Lei Complementar 70/91, Lei 5764/9718, alegação de ofensa ao artigo 185, parágrafo 4 da Constituição Federal. Saber se são válidas as alterações introduzidas na medida provisória 158, no que revogou a isenção da COFINS e do PIS concedida em sociedades cooperativas. Então, aqui é uma ótica mais formal sobre o aspecto
da legitimidade da revogação da isenção por medida provisória, que acaba também gerando, se não for possível, os atos cooperativos ficam fora. E o caso do ministro Dias Toffoli é o PIS, e onde ele enfrenta, a tese lá é mais central sobre se esses atos cooperativos sofrem ou não a incidência dessas duas contribuições. Então, a gênese dos argumentos é exatamente a mesma. O primeiro voto foi do ministro Dias Toffoli, relator de um dos recursos extraordinários. O ministro destacou o artigo 146 da Constituição Federal, que estabelece normas gerais em matéria de legislação tributária. Não se pode negar, no entanto, que a contribuição ao PIS/PASEP e à COFINS, ambas incidentes sobre o faturamento, na atualidade recebem o mesmo tratamento jurídico, com apenas algumas particularidades, maiormente no que se refere à destinação dessas contribuições. As disposições relativas à não incidência, ao fato gerador, ao sujeito passivo, à base de cálculo e à isenção, por exemplo, se aplicam à contribuição ao PIS/PASEP e à COFINS. Eu digo que, de imediato, se extrai do conteúdo do 146.3c que o adequado tratamento tributário é dirigido ao ato cooperativo. O comando se dirige ao ato cooperativo. O que importa dizer é que a norma é de caráter objetivo, o que é relevante na determinação da sua extensão. A norma, portanto, concerne a tributação do ato cooperativo e não aos tributos dos quais as cooperativas possam vir a ser contribuintes, pois, a rigor, para fins fiscais, elas são indistintas de outras sociedades enquanto não praticam atos cooperativos. Entenda melhor. O artigo 146 da Constituição Federal de 88, em especial o inciso 3, que trata das normas gerais em matéria de legislação tributária, a alínea C estabelece o tratamento tributário adequado ao ato cooperativo praticado pelas sociedades cooperativas. O que não significa, e ficou consignado pelo julgamento do STF, não significa tratamento privilegiado, mas sim um tratamento adequado. Não é demais notar que, quando estamos diante de uma cooperativa de trabalho, o tipo de serviço prestado precisa ficar bem evidenciado. E isso se vê claramente nas chamadas cooperativas de prestação de serviços profissionais, as quais respondem pela captação e pela contratação impessoal dos serviços, para ulterior distribuição entre os cooperados, que os executarão de forma individual e autônoma, de modo a garantir oportunidade de trabalho e remunerabilidade a todos. Na operação com terceiros, portanto, a cooperativa não surge como mera intermediária de trabalhadores autônomos, mas sim como entidade autônoma, distinta dos trabalhadores que se associaram. Durante o voto, o ministro Dias Toffoli falou também sobre a geração de renda das cooperativas. No entendimento do relator, elas auferem receita. Efetuando elas a venda de mercadorias e de serviços, auferem receita enquadrável no conceito de faturamento. Tendo ou não finalidade lucrativa, certo é que a cooperativa é pessoa jurídica, que nas suas relações com terceiros tem faturamento, e seus resultados positivos constituem renda tributável. O ministro Luiz Fux, também relator de um dos recursos extraordinários, seguiu o posicionamento do ministro Dias Toffoli. Então, aqui, senhor presidente, eu trago uma mudança de concepção no sentido de que, efetivamente, extrapolando os atos cooperativos, uma cooperativa pode efetivamente ter faturamento. Na gênese da cooperativa, havia realmente essa ideia de solidariedade, que hoje avançou em muito, e as cooperativas, muito embora eu tenha achado assim, muito sugestiva aquela afirmação que aqui foi feita de que gato é gato, pão é pão, banco é banco, cooperativa é cooperativa, mas a verdade é que hoje há uma cortina assim, de fumaça que não nos permite entrever aquela velha cooperativa de outrora nas cooperativas de hoje. Já o ministro Luiz Roberto Barroso ponderou a necessidade da tributação adequada sobre as cooperativas para não desestimular o associativismo. A tributação sobre o chamado ato cooperativo próprio importaria em punir
o associativismo. A carga fiscal para o produtor que se associa em cooperativa será maior do que aquela que incidiria se o mesmo indivíduo comercializasse diretamente com o mercado. Se conferir um tratamento adequado significa modular a tributação de modo a não permitir que o associativismo implique aumento de encargo, haveria aqui um contraste com a intenção manifestada pelo Constituinte. Estaríamos diante de um desestímulo e não de um incentivo. Quando o produtor rural de leite entrega o leite para a cooperativa que vai acumular para fazer a escala e vender no mercado, este ato em que o produtor rural transfere para a cooperativa o leite que ele produziu, eu acho que está protegido por uma não incidência, claramente, porque isso é que é a ideia de cooperativismo. Não é a venda para o mercado, é a passagem do cooperado para a cooperativa. Por isso que a cooperativa de produção tem uma situação diferente da cooperativa de serviço, porque na cooperativa de serviço não há esta passagem. Por isso que eu acho que essa diferença é importante, e acho que a hipótese aqui é de não incidência, e não me consta que tenha sido revogado esse dispositivo. Por isso, essa foi a afirmação. Mas eu concordo com o ministro Toffoli no resultado, porque eu acho que, em relação às cooperativas de serviço, porque elas se relacionam diretamente com o mercado, esse dispositivo não se aplica. O produtor rural, por exemplo, em uma cooperativa agropecuária, repassa aquela produção de leite para a própria cooperativa. Esse ato não é tributável, é um ato próprio, cooperativo. O ato cooperativo impróprio seria a oferta desse leite pela cooperativa ao mercado, que seria o terceiro. Esse ato, sim, é tributável porque há mercantilização. Como existem vários tipos de cooperativas, a lei beneficia alguns com isenções, ou com não incidências, ou com deduções e exclusões, que é o caso das cooperativas agropecuárias, que têm alguns benefícios, e das cooperativas de crédito. Eu apenas tenho sempre muito cuidado, presidente, em que a repercussão geral, e o ministro Barroso tem demonstrado igualmente isso, que a gente, talvez, neste momento ainda de construção dessa figura e das súmulas, sejamos muito minimalistas no que se refere ao objeto específico dos pedidos formulados, porque nós não seríamos capazes, e o ministro Dias Toffoli chamou atenção para isso, de saber as consequências do que se tira de ilação, do que se diz de um caso apresentado. A ministra ainda ressaltou a qualidade das sustentações orais dos amigos da corte. Eu queria fazer uma referência à altíssima qualidade, tanto das sustentações orais, do papel dos advogados, tanto da Fazenda quanto das cooperativas, e na esteira dele dos votos. Quem advogou sabe quão difícil é conseguir chamar tanta atenção quanto chamou os argumentos trazidos na tribuna e que já tinham sido apresentados em memoriais. A ministra Rosa Weber seguiu os votos dos relatores. Já os ministros Gilmar Mendes e Celso de Mello fizeram considerações sobre o tema. Aqui nós temos um conceito que é relativamente indeterminado, esse do ato cooperativo, que exige densificação legislativa e que, por isso, então, é legítimo ao legislador estabelecer e fixar as balizas. É evidente que pode ocorrer, ainda conversava isso com o ministro Toffoli, que o legislador, por exemplo, incida em inconstitucionalidade ao tratar cooperativas que estão em uma mesma situação de maneira diversa. Nesse caso, a disciplina poderia resultar numa inconstitucionalidade, né, uma lesão ao princípio da isonomia. A mim me parece que o conceito de faturamento não seja estranho às sociedades cooperativas, especialmente no que concerne às suas relações externas com terceiros. Daí
a conclusão a que chegou o eminente ministro relator, no sentido de que, efetuando as sociedades cooperativas, venda de mercadorias e produzindo ou prestando serviços, acabam auferindo, sim, renda enquadrável no conceito de faturamento, de tal maneira que é irrelevante a ausência de finalidade lucrativa, tendo ou não essa finalidade, existindo ou não esse ânimo de captar o lucro, o fato é que a sociedade cooperativa, pessoa jurídica de direito privado, que é sociedade de pessoas, tal como vem ela qualificada no seu estatuto de regência, ela, nas suas relações com terceiros, ela tem faturamento e, logo, os eventuais resultados positivos daí decorrentes qualificar-se-ão como renda tributável. O presidente da Corte, ministro Ricardo Lewandowski, também foi a favor da cobrança de tributos sobre as cooperativas. O que o relator afirmou tout court, como dizem os franceses, é o seguinte: incide o PIS/PASEP sobre atos, negócios jurídicos praticados pelo impetente com terceiros tomadores de serviço. E no próximo bloco, veja como esta decisão foi recebida por cada setor. Até já! O programa Grandes Julgamentos está de volta e hoje a gente fala da incidência de tributos sobre as cooperativas. Como você acompanhou no bloco anterior, o ministro-presidente do STF, Ricardo Lewandowski, ressaltou que existem exceções. Vamos entender melhor. O Pleno do STF decidiu restringir e limitar a amplitude da decisão, para que essa decisão fosse aplicada apenas a cooperativas de natureza como da impetrante, cooperativas de serviço. Mas isso não quer dizer que as outras cooperativas estão isentas da tributação. A decisão do Supremo pode abrir precedente para a cobrança de outras categorias do setor. Por analogia, a Receita Federal pode entender que a decisão do STF pode ser aplicada a outras sociedades cooperativas. Então, isso tem que ficar sob análise das cooperativas com atenção máxima. E como as cooperativas de serviço vão ser tributadas, o consumidor final também pode ser afetado. No caso específico da impetrante, ela é uma prestadora de serviço de saúde, ela é uma operadora de plano de saúde. Provavelmente, esse custo, esse aumento da carga tributária agora incidente, será repassada para o consumidor, que é o lado ruim da situação. Por fim, o advogado fala sobre a importância do julgamento. O julgamento foi importante, ele é importante, porque no Brasil existe uma gama muito grande de legislação tributária. É bastante difícil a interpretação. Então, mais uma vez, o STF põe fim a um debate declarando a incidência do PIS e do COFINS para as sociedades cooperativas prestadoras de serviço, na prestação de serviço, no ato cooperativo com terceiros. E assim nós encerramos mais uma edição do programa Grandes Julgamentos. Você pode sugerir um tema para a nossa equipe, é só mandar um e-mail para grandesjulgamentos@stf.jus.br. Obrigada pela sua companhia. Tchau!